Vamos começar observando lá nas sociedades antigas, onde pessoas com deficiência eram frequentemente vistas como pedintes ou marginalizadas em algumas culturas. Crianças nascidas com deficiências eram abandonadas ou mortas. Durante o Renascimento e o Iluminismo, a deficiência começou a ser vista sob uma perspectiva mais médica, onde tentavam consertar as deficiências. No século XX, o modelo médico da deficiência ganhou destaque. Nesse modelo, a deficiência é vista principalmente como uma falha ou desvio da normalidade corporal ou mental, que impede o indivíduo de se comportar ou de agir de acordo com os padrões esperados pela sociedade. Esse modelo ignorava completamente os direitos humanos e a necessidade de promover a inclusão. Como desafio ao modelo médico, surge a partir da segunda metade do século XX, o modelo social da deficiência. De acordo com esse modelo, a deficiência não é apenas uma questão de limitações físicas ou mentais, mas sim um resultado das barreiras sociais, culturais e físicas que impedem a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade. Esse modelo promove a inclusão, a acessibilidade e a igualdade de direitos. Hoje, o conceito de deficiência continua a evoluir, absorvendo uma perspectiva mais inclusiva e centrada nos direitos humanos. A deficiência é vista como uma questão de diversidade humana, e a sociedade está em busca de promover ambientes que sejam mais acessíveis para todos. Agora veremos o que é deficiência física. Podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou adquiridas. MEC, 2004. Segue abaixo, termos que não devem ser utilizados ao se referir a pessoas com deficiência. Aleijado, considerado pejorativo, é um termo antiquado. Incapaz, implica em falta de habilidade total, o que raramente é o caso. Portador de deficiência, embora ainda seja usado, alguns preferem evitar o termo portador, por sugerir que a deficiência é algo que a pessoa carrega, em vez de uma parte intrínseca de sua identidade. A acessibilidade é um direito fundamental, garantido em diversas legislações internacionais e nacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU, 2006, e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, 2015, que também constitui direito à educação para pessoas com deficiência, como mostra em seu art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. No entanto, apesar desses avanços e leis, as pessoas com deficiência ainda encontram muitos desafios e obstáculos para conseguir garantir seu acesso a espaços públicos, serviços e oportunidades. Esses obstáculos não são apenas físicos, mas também sociais e culturais, frequentemente derivados de uma visão capacitista que enxerga a deficiência como uma condição inferior ou indesejável. Capacitismo é um termo que se refere à discriminação, preconceito ou marginalização contra pessoas com deficiência. Ele é baseado na crença de que as pessoas sem deficiência são normais ou superiores, enquanto as pessoas com deficiência são vistas como inferiores, anormais ou menos capazes. O capacitismo pode se manifestar de várias maneiras, incluindo atitudes, comportamentos, políticas e práticas que desvalorizam, ignoram ou excluem pessoas com deficiência. No contexto das barreiras de acessibilidade, o capacitismo se manifesta de diversas maneiras, desde a ausência de rampas e elevadores em prédios públicos até a falta de reconhecimento das necessidades específicas de pessoas com mobilidade reduzida. Veremos a seguir quais são essas barreiras e alguns exemplos delas. 1. Barreiras arquitetônicas e físicas. Acessibilidade: falta de rampas, elevadores, corredores largos, banheiros acessíveis.
Equipamentos e mobiliário. A ausência de mobiliário adaptado, como mesas ajustáveis em altura ou cadeiras especiais, pode limitar a capacidade dos estudantes de se acomodarem confortavelmente e participarem das atividades. 2. Barreiras atitudinais, preconceito e discriminação. Professores, colegas e administradores podem, consciente ou inconscientemente, ter atitudes preconceituosas em relação às pessoas com deficiência física, subestimando suas capacidades ou ignorando suas necessidades. Estigma. O estigma social associado à deficiência pode criar um ambiente pouco acolhedor, dificultando a integração dos alunos na comunidade escolar. 3. Barreiras pedagógicas, métodos de ensino não inclusivos, currículos e métodos de ensino que não levam em consideração as necessidades específicas de estudantes com deficiência. 4. Barreiras tecnológicas, falta de tecnologias assistivas. A ausência de tecnologias assistivas, como computadores com software adaptado, teclados especiais, ou dispositivos de comunicação alternativa, pode dificultar a participação dos estudantes com deficiência física nas atividades acadêmicas. 5. Barreiras institucionais, políticas excludentes. Algumas instituições de ensino podem ter políticas ou práticas que, intencionalmente ou não, excluem ou limitam a participação de estudantes com deficiência física. 6. Barreiras de comunicação, falta de comunicação acessível. A ausência de formas alternativas de comunicação, por exemplo, intérpretes de língua de sinais, materiais em braille, pode dificultar a compreensão e participação dos estudantes com deficiência física. 7. Barreiras sociais e culturais, isolamento social. Pessoas com deficiência podem enfrentar um isolamento social, devido à falta de sensibilidade, conscientização e respeito por parte de seus colegas, o que pode interferir negativamente no seu desenvolvimento educacional e pessoal. Enfim, muita coisa ainda precisa ser mudada para garantirmos o acesso, a permanência, o respeito e a inclusão para as pessoas com deficiências. Melhorar a estrutura das escolas, treinar professores adequadamente para lidar com diferentes tipos de deficiência, fornecer tecnologias que facilitem a aprendizagem e implementar políticas que promovam a igualdade e inclusão já seria o bom começo para essa mudança. Para saber mais sobre as tecnologias assistivas, TA, assista ao nosso próximo vídeo.